Olá! Hoje nós vamos continuar o nosso estudo sobre árvores de busca balanceadas. E nós vamos falar especificamente das árvores 2, 3. Por que as árvores se tornam desbalanceadas? Bem, elas se tornam desbalanceadas porque elas crescem em altura, né? Porque como a definição de várias árvores balanceadas, né, vários tipos de árvore balanceada, tem a ver com a altura, né, com a relação entre a altura de um lado da árvore e do outro lado da árvore, por exemplo, como na árvore velha que a gente viu na aula passada, né, o desbalanço, né, o desequilíbrio dessa árvore acontece porque a árvore cresce de tamanho. Então, as árvores 2, 3, elas usam uma outra abordagem para fazer a árvore crescer. Tá? A primeira ideia é que, ao invés de cada nó ter apenas uma chave correspondente, ele pode ter até duas chaves. Tá? E a gente vai ver que essa árvore ela cresce apenas a partir da raiz. Tá? Então quer dizer que ela nunca vai criar um novo nó nos folhas, tá? Mas não diretamente. Então dessa forma a árvore 2, 3 ela é sempre perfeitamente balanceada. Ou seja, todos os links null estão sempre no mesmo nível. Como a gente pode ver aqui, essa árvore ela tem dois tipos de nós. Tá? Os nós que a gente chama de nós simples, que tem apenas uma chave, e os nós duplos, que tem duas chaves. Ou seja, os nós dessa árvore podem ser tanto binários quanto ternários. Tá? Quando é um nó simples, ele vai ser binário, onde a subárvore esquerda vai ter chaves menores do que a chave do nó e a subárvore direita vai ter chaves maiores que a chave do nó. No caso dos nós duplos, tá, a gente vai ter três subárvores. A subárvore à esquerda, ela vai ser, todos os elementos dela vão ser menores do que o menor nó entre as duas chaves do nó duplo. Aí, a subárvore do meio vai ter valores que estão entre os valores que estão no nó duplo. E a subárvore direita vai ter chaves que são estritamente maiores do que a maior chave do nó duplo. Só para a gente não esquecer, então, vamos fazer um esqueminha do nó duplo aqui. Tá? Então, no nó duplo, a gente vai ter duas chaves, C1 e C2, e três subárvores. Tá? Então, na subárvore da esquerda, uma chave X, toda chave X é menor que C1. Na subárvore do meio, toda chave X é maior que C1 e menor que C2. Tá? E à direita, toda chave X é maior que C2. Tá? Então essa aqui é a organização aqui do nosso nó duplo. Tá? Só um esqueminha aqui para a gente não esquecer mesmo. Isso aí. Se bem que olhando aqui nesse exemplo aqui, né, a gente já pode perceber isso. Todo mundo que está à esquerda de M é menor que M, ou seja, vem antes no alfabeto do que M. Aí quando você tem um nó duplo, quem está no meio é quem está entre as duas chaves que estão aqui. O H está entre E e J. O A e o C está antes de E e o L está depois de J. Então é só essa ideia que eu gostaria de deixar de uma forma mais abstrata aqui. Né? Às vezes tem gente que acha mais fácil olhar dessa forma para entender a anatomia desse nó aqui. Como que fica a busca numa árvore 2, 3? Bem, a busca na árvore 2, 3 é muito semelhante à busca numa árvore binária, igual a gente já viu anteriormente. Tá? Então, vamos supor aqui que eu estou procurando pelo H. Tá? Então, quando eu tenho um nó simples, eu pergunto, é menor que a chave ou maior que a chave do nó simples ou igual? Né? Se for igual, ok, já achei. Agora, se for menor, eu vou procurar na subárvore esquerda. Okay? Então, isso não mudou nada em relação a uma árvore binária normal. Agora, quando a gente tem um nó duplo, a pergunta é muito parecida também. É igual a E ou igual a J? Se for, achou. Agora, se não for, eu pergunto, a chave é menor que E, é entre E e J ou é maior que J? É entre E e J. H é entre E e J. Então, a gente vai seguir a subárvore do meio.
e daí a gente encontrou o H aqui. Tá? Vamos falar que agora eu estou procurando o B. Tá? Então, o B é menor que M ou maior, ou vem antes de M, né? Ou é menor que M, ou vem depois de M, maior que M. Menor, não é igual a M, então, e é menor. Então, a gente vai para a subárvore esquerda. O B é antes do E, entre E e J, ou depois do J? É antes do E. Tá? Então, a gente vai procurar nessa subárvore. O B é igual a A ou igual a C? A gente fez essa mesma pergunta aqui, tá? Só esqueci de falar. Então, de novo, é B igual a A? Não. B igual a C? Não. Tá? B é entre A e C, certo? Então, a gente procuraria na subárvore do meio. Só que como a subárvore do meio é nulo, então a gente sabe que B não está nessa árvore. Tá? Então, veja que a busca é extremamente simples. Tá? É muito parecido com a busca da árvore binária. A diferença é só quando a gente está avaliando um nó duplo. Tá? Então, quando a gente está avaliando um nó duplo, a gente tem que avaliar se é igual a um dos dois nós, né? E se não for, a gente tem que verificar se é menor do que a menor chave, é entre as duas chaves, ou se é maior que a maior chave. Tá? Então, a busca realmente não tem segredo nenhum. E como que fica a inserção, então? Bem, a inserção a gente pode ver ela em dois casos diferentes. Quando a gente insere a nova chave num nó simples ou quando a nova chave é inserida num nó duplo. Então, quando a chave ela é inserida num nó simples, então, inserção em um nó simples. Então, quando a inserção da nova chave cai num nó simples, então, tem a mesma árvore dali de cima. E como que a gente faz? Tá? Bem, a ideia é a seguinte: a inserção começa de uma forma muito semelhante ao que a gente está fazendo nas árvores de busca binária. Tá? A gente simplesmente vai usar a regra do nó simples e do nó duplo para encontrar em qual folha que a gente vai inserir a nova chave. Veja que a gente não vai criar uma nova folha e pendurar na árvore. Tá? O que vai ser feito aqui é descobrir em qual desses folhas aqui que a nova chave vai encaixar. Tá? Fique tranquilo, a gente já vai descobrir como que essa árvore pode crescer, por exemplo, quando ela já estiver razoavelmente cheia. Tá? Mas vamos pensar nesse caso mais simples primeiro. Então vamos falar que eu quero inserir a chave K. Tá? Então, se eu quero inserir a chave K, como que fica? Né? Bem, vamos primeiro então encontrar em qual folha que o K tem que ir. Então, o K vem antes de M e vem depois de J. Veja que a gente chegou num folha agora, tá? Que só tem o L lá naquele folha. Bem, então se ele é um nó simples, a gente pode simplesmente agora inserir o K aqui, pessoal. Tá? Então, a gente só vai trocar esse nó simples por um nó duplo e agora vai ficar K e L. Então, quando a inserção acontece num nó simples, é simplesmente trocar o nó simples por um nó duplo e colocar a nova chave na posição correta. Como a K vem antes do L, a gente põe ele antes. Então, é simplesmente isso quando a gente tem inserção em um nó simples. Ok, como que fica a inserção em um nó duplo? Bem, na verdade, a inserção em um nó duplo a gente ainda tem mais 3 casos. Tá? Então, vamos pensar no caso mais simples, quando a gente tem um nó duplo. Tá? Então, quando a gente tem a inserção em um nó duplo, que é a raiz da árvore. Tá? Então, o que acontece quando a gente tem a inserção em um nó duplo raiz? Tá? Então, um nó duplo raiz seria, por exemplo, esse nó aqui. Então, vamos pegar esse nó e vamos inserir o S nele. Tá? Então, vamos manter o padrão aqui. Então, vamos inserir o S nele. Então, como que ficaria se a gente inserisse o S nele? Bem, um dos jeitos mais simples que a gente pode pensar nisso aqui é o seguinte. Vamos supor que, temporariamente, a gente pudesse ter um nó com 3 chaves. Tá? Então, vamos pegar e colocar o S aqui. Temporariamente apenas. O que quer dizer com temporariamente? Quer dizer que, na verdade,
né? Esse nó aqui ele não vai ficar na árvore mais do que simplesmente para ele ser dividido. Tá? Então, veja bem, se a gente tem A, E, S, né? Se a gente tem três chaves aqui dentro, a gente, como elas são distintas, necessariamente a gente vai ter uma menor, uma do meio e uma maior. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode simplesmente expandir esse um nó com 3 chaves em 3 nós, cada um com uma chave, onde a chave do meio torna-se a raiz da árvore. Tá? Então, como que ficaria isso? Tá? A gente faz um split, né? Tá? Então, simplesmente agora esse nó triplo vai virar 3 nós duplos. Tá? Então, agora eu vou desenhar os links aqui, mesmo que sejam nulos, só para ficar bem explícito que esse nó triplo vai se tornar 3 nós simples. Tá? Então, se eu falei duplo agora há pouco, desculpa. Tá? Um nó triplo vai virar 3 simples. Então, o E vai se tornar a raiz, o A vai se tornar a chave da subárvore esquerda e o S a chave da subárvore direita. Então, esse caso aqui acontece quando o único nó da árvore é a raiz, né? E esse nó é um nó duplo. A gente vai ver daqui a pouco que a inserção de um novo nó na raiz pode acontecer até mesmo quando a raiz não é o único nó da árvore. Tá? Isso vai acontecer por consequência de uma inserção mais para baixo na árvore que vai propagar nós em direção à raiz. Então, como que é o segundo caso? Bem, o segundo caso é quando a gente faz a inserção em um nó duplo, tá? E esse nó duplo tem um pai simples. Tá? Então, vamos pegar aqui aquela subárvore aqui, aquela árvore que a gente estudou agora há pouco, né? E vamos colocar ela bem no cantinho aqui e vamos inserir o Z. Tá? Vamos inserir a chave Z aqui. Então, inserir a chave Z. Tá? Então, quando a gente inserir a chave Z, em qual nó que a chave Z vai, pessoal? Bem, Z vem depois de M, vem depois de R, e veja que a gente chegou num folha aqui. Tá? A gente chegou num folha e o que vai acontecer aqui, pessoal? Bem, o que a gente pode fazer, a gente sabe que o Z é maior do que S e X. O que a gente pode fazer é uma ideia muito semelhante àquela que a gente usou no exemplo anterior. Tá? A gente pode temporariamente ter um nó triplo na posição que a gente vai fazer a inserção. Tá? Então o Z, ele na verdade vai entrar aqui embaixo. Tá? Mas lembre-se, a nossa árvore ela só pode ter nós duplos ou simples. Tá? E temporariamente a gente pode fazer de conta que a gente tem um nó triplo aqui. Tá? E daí como que a gente pode fazer, pessoal? Bem, veja que se a gente tem S, X e Z, tá? E o pai é simples, a gente pode simplesmente subir o X, que é o nó mediano, tá? A gente pode subir o X, o nó mediano, e daí a gente pode criar um nó simples para guardar o Z. Tá? Então, entre o R e o X vai ficar o S, e depois do X vai ficar o Z. Tá? Então, essa é a ideia de como que a gente pode resolver esse caso aqui. Bom, então vamos fazer, né? Vou mostrar para vocês, tá? Que é muito mais fácil mostrar do que só falar. Então o que vai acontecer? Bem, a gente vai ter que a nossa árvore vai continuar. Veja que a gente também pode fazer alterações locais. Tá? E essas alterações locais não vão atrapalhar o outro lado da árvore. Tudo bem? Então como que vai ficar? A ideia é pegar a chave mediana, o X, subir ela para o pai. Como era simples o nó que estava aqui em cima, então a gente simplesmente vai colocar o X aqui. Não tem que fazer mais nada em relação a esse nó. Ele só tem que ser trocado por um nó duplo agora. Tá? E aí agora o que a gente vai fazer? A gente vai pegar, transformar esse nó duplo que tinha SX num nó simples, só com S. E à direita do X, a gente vai pendurar um novo nó. A gente vai pendurar um novo nó Z.
e veja que todas as propriedades da nossa árvore vão continuar valendo. Tá? Ou seja, a gente só vai ter nós duplos ou nós simples, né? E aquela propriedade de à esquerda de um nó duplo tem que ser a subárvore que tem as chaves menor, a subárvore do meio tem que ter as chaves entre as duas chaves e a subárvore direita tem que ter chaves apenas maiores do que as duas chaves do nó duplo. Né? E veja que os nós simples que a gente criou também estão colocados na posição correta. Então, quando a gente está fazendo, né, só para ficar bem claro, a inserção, quando a inserção cai em um nó duplo, mas o pai é simples, simplesmente a gente vai pegar o elemento mediano, jogar ele para o pai simples, ó, o x subiu, ficou junto com o R, e a gente vai criar um nó duplo, na verdade um nó simples, desculpa, e pendurar à direita daquele pai que era simples, tá? E agora pendurar no meio do novo nó duplo que a gente tem, o nó que era o nó duplo anteriormente. Então é muito mais fácil ver, né, aqui, do que ficar tentando explicar esse monte de verificações, porque na verdade vai acontecer algumas coisas diferentes aqui, né? Na verdade esse SX estava pendurado à direita desse nó simples antes, né? Então agora ele está pendurado no meio do nó duplo, e à direita do novo nó duplo, que tomou o lugar desse nó simples, a gente tem o novo nó simples. Então tem algumas mexidas nos ponteiros aí, tá? Mas veja que a ideia é bem simples quando o pai é simples. Ok, e qual é o próximo caso então? Bem, esse caso aqui era o caso quando a gente tinha inserção no nó duplo e o pai era simples. Mas o que acontece se a gente faz inserção num nó duplo e o pai é duplo? Tá? O que acontece nesse caso então? Então vamos lá. Vamos pegar essa mesma árvore que a gente estava trabalhando no começo, né? Vou até colocar o nome aqui. Então aqui o exemplo que a gente tem que isso pode acontecer nessa árvore aqui, se a gente inserir um nó nesse nó aqui, tá? Uma chave nesse nó aqui. Então vamos inserir o D. Então, vou pegar esse cara aqui e vamos inserir o D. Inserindo o D aqui, como que a gente fica? Bem, vamos primeiro descobrir em qual folha que a gente vai inserir o D. Então, o D vem antes do M e antes do E. Então, a gente chegou aqui num folha e veja que esse é o folha que a gente tem que inserir o D. Então, vou pegar e vamos criar novamente, temporariamente, um nó triplo aqui. Tá? Que abriga o D. Veja que o que a gente pode fazer aqui? Bem, quando a gente tinha o pai simples, o que a gente pode fazer simplesmente é pegar o nó mediano e a chave mediana e jogar ela para o pai. Tá? Porque como o pai era simples, cabia aquela chave no pai. Nesse caso, não cabe, né, a chave mediana no pai, porque o pai já tem 2. Tá? Então, como o pai já tem 2, o que a gente pode fazer? Bem, uma das coisas que a gente pode fazer é supor que a gente pode ter também temporariamente um nó triplo aqui nessa posição. Porque se a gente tiver um nó triplo aqui, o que dá para fazer? Então vamos fazer isso. Vamos subir a chave mediana para esse nó duplo, criando temporariamente um nó triplo. Tá? Vamos fazer isso bem passo a passo para ficar bem claro o raciocínio. Então, nesse caso aqui, a gente jogaria para cima o nó mediano, né, que cai inclusive na primeira posição, porque ele vem antes de E e de J. Então, o C subiria para cá. Tá? E daí, o que vai acontecer? Bem, a gente teria que linkar. Como o C saiu daqui, tá? A gente teria que linkar o A agora à esquerda do C. Tá? E entre o C e o E, estaria o D, certo? Que é o outro, que é a chave que a gente acabou de inserir. Tá? Fica um pouquinho bagunçado mesmo, tá, pessoal?
Mas é assim mesmo. Tá? Então, o D fica aqui. Veja, como a gente subiu o nó mediano, antes dele a gente tem que ter quem estava um nó simples que estava com o elemento que estava à esquerda do C, que é o A, e o elemento que estava depois do C, que é o D, tem que estar pendurado à direita do C. Então faz bastante sentido, na verdade, isso aqui. Tá? Então a gente teria esse nó triplo aqui, e veja que se a gente pudesse ter esse nó triplo, a gente já estava correto. Só que a gente não pode ter esse nó triplo. Tá? Então o que a gente vai fazer agora, pessoal? Exatamente, a gente vai pegar o nó mediano desse nó triplo temporário e a gente vai subir ele para o pai. Tá? Então esse nó mediano é o E. Beleza? Então o que a gente vai fazer? Bem, tá vendo que o pai é simples? Então agora a gente caiu naquele caso onde a gente fez uma inserção no nó duplo e o pai é simples. Então a gente naturalmente já cai no caso anterior que a gente viu agora há pouco. Então a gente vai subir o E, como o E era simples. O que a gente vai fazer, pessoal? Né? Exatamente aquilo que a gente fez no exemplo anterior. Opa, deixa eu copiar aqui. Esse troço é meio... Ok. Então agora o que vai acontecer? A gente vai subir o mediano, né, o E para cima. A gente vai subir esse E aqui para cima. E esse nó triplo vai virar 2 nós simples. Tá? Então, a gente vai ter um nó simples aqui com o C, um nó simples aqui com o J, então um nó simples aqui é o C, um nó simples aqui é o J, e daí como aqui a gente tem agora um nó duplo, né? A gente vai fazer a esquerda do nó duplo vai ligar na subárvore enraizada em C, e entre o E e o M agora a gente vai ligar aqui nessa subárvore enraizada em J. E veja que agora a gente tem uma árvore 2, 3 correta, tá? Onde a gente só tem apenas nós simples ou nós duplos, tá? E todas as propriedades para a gente fazer a busca estão intactas, né? Então no nó duplo, quem está à esquerda, todas as chaves de uma subárvore esquerda é menor. No meio, todas as chaves que estão penduradas na subárvore do meio estão entre as duas chaves do nó duplo. E todo mundo que está pendurado à direita vem depois do nó duplo. Tá? Então esse é o caso um pouquinho mais complicado, né, que a gente tem de uma inserção em um nó duplo com pai duplo. Então, a gente vai continuar repetindo esse mesmo procedimento, tá? Vamos supor que aqui a gente já tinha um nó duplo. A gente vai ter que continuar fazendo esse mesmo procedimento até a gente chegar num nó simples, igual a gente chegou agora aqui, né? Subiu o mediano para um nó simples, ou até quando a gente chegasse na raiz, tá? E daí quando a gente chegasse na raiz e a raiz já tivesse 2 nós, aí a gente ia ter que fazer um split, né? A gente vai fazer isso agora para ficar bem mais claro, mas seria algo parecido com isso aqui. Tudo bem, pessoal? Então, esse aqui é o terceiro caso, quando a inserção é feita num nó duplo, cujo pai é um nó duplo. Então, o que acontece, né, se acontecer da raiz da árvore se tornar um nó triplo temporário? O que acontece? Então, vamos fazer um exemplo. Então, é isso aqui. Veja que a gente já até resolveu esse caso anteriormente, né? Mas eu só vou mostrar no caso onde o único nó não é, onde a raiz não é o único nó. Então, só para você ver a coisa acontecendo. A gente já viu esse caso no segundo caso que a gente estava estudando a inserção num nó duplo, tá? Então, nesse caso aqui, para deixar bem explícito, né? Esse caso aqui, tá bom? Vamos inserir o D nessa árvore aqui. Então, inserir o D. Então, em qual subárvore que o D vai, pessoal? Bem, o E. O D vai antes do EJ, né, e a gente chegou no folha aqui
onde o nosso D poderia estar. O problema é que esse folha ele já é um nó duplo. Tá? Então quer dizer que ele não pode ter 3 elementos. Na nossa árvore 2, 3, quando a gente termina a nossa inserção, a gente só pode ter nós simples ou nós duplos. Tá? Mas durante o processamento a gente pode ter temporariamente nós triplos. Tá bom? Então o nosso D veio para cá. Isso aqui a gente precisa então arrumar de alguma forma, né, redistribuir essas chaves para que a gente tenha somente nós simples ou nós duplos. Bem, como a gente viu agora há pouco, o que a gente pode fazer? A gente pode pegar o nó mediano e subir para o pai. O problema é o quê? É que o nó pai já é duplo. Tá? Então quer dizer que só subir o nó mediano para o pai não é suficiente para deixar a árvore válida. Tá? Mas a gente sabe que a gente pode temporariamente ter o pai também como um nó triplo. Nada impede isso. Tá? Então, o que a gente pode fazer? Tá? A gente vai pegar essa árvore aqui, né? E a gente vai subir o nó mediano, né? Vai subir o C. Temporariamente, agora o pai vai se tornar um nó triplo. Então, o C vai subir para cá. E a gente sabe que agora a gente vai criar 2 nós simples, né? Um nó simples que vai ter só o A e um nó simples que vai ter só o D. Né? E daí, aquele nó triplo temporário que a gente tem ali, a gente vai apontar o primeiro link, né? O link à esquerda dele para o A, pro nó da esquerda, né? Enraizado aqui com A. Aí o segundo link para D e os outros links a gente deixa do jeito que está. Tá? Ok. Obviamente a gente não pode ter um nó com 3 chaves. Então o que a gente vai fazer? A mesma coisa aqui. A gente vai fazer então um outro split aqui. E vai subir o nó mediano. Veja que o nó que a gente tem que fazer o split é a raiz. Então é nesse caso que a nossa árvore vai crescer de altura, pessoal. Tá? Então quando a gente tem uma inserção lá no folha que vai propagando, vai subindo, né, propagando os medianos, e um mediano atinge a raiz, e a raiz já é um nó duplo, aí que a árvore vai crescer de tamanho. Então veja que é bastante interessante esse mecanismo de ir subindo o mediano, porque só vai acontecer da árvore crescer quando esse mediano subir e a raiz da árvore já for um nó duplo. Tá? Então, o que vai acontecer aqui, pessoal? Bem, exatamente o que aconteceu nesse caso aqui. Tá bom? Como a gente sabe que esses caras aqui estão na ordem, a gente vai pegar o mediano, criar um novo nó raiz, que vai ser um nó duplo, e fazer com que essas duas outras chaves aqui se tornem nó simples. Eu falei duplo, mas é nó simples. Tá? Cada um a gente vai transformar esse um nó triplo em 3 nós simples, onde o E vai ser a raiz. Então, continuando aqui, né? Fazendo um outro split, a gente vai ter o E vai se tornar a nova raiz da árvore, né? Com uma subárvore enraizada em C à esquerda, uma subárvore enraizada em J à direita, e quem já estava pendurado nesses caras vai continuar pendurado nesses caras. Tá? Então veja que a altura da árvore só cresce quando acontece um split na raiz, porque a raiz é um nó duplo. Então o E vai se tornar a raiz da árvore, o C vai se tornar um nó, a gente vai colocar o C num nó simples, o J num outro nó simples, pendurado à direita, vai ficar AD, H. Pessoal, veja então que as árvores 2, 3, elas são muito interessantes. Tá? Por quê? Porque elas são sempre perfeitamente balanceadas. Então a gente garante, né, que a altura da árvore é um logaritmo da quantidade de elementos que a gente tem na árvore. Né? Então as operações, tanto de inserção, remoção, busca, todas elas são limitadas por um custo logarítmico, tá? Que é extremamente eficiente. Bem? Qual que é o problema das árvores 2, 3? Pessoal, vocês podem perceber que ela tem um monte de casos. Tá? E dá um trabalhão danado implementar essa árvore corretamente. Então, será que não tem um jeito mais simples? Será que não tem uma forma mais direta da gente poder implementar essa ideia? Que é uma ideia excelente. Tá? Essa ideia da árvore só crescer quando há um split na raiz. Né? A gente sempre mantém a árvore
totalmente balanceado, né? Então são características muito legais, propriedades muito legais da gente ter. Mas será que não tem um jeito mais rápido de implementar? Será que a gente não pode, não rápido no sentido de desempenho, mas mais simples de implementar, com menos casos diferentes, com menos tretas para a gente arrumar enquanto a gente faz essa inserção aí, por exemplo, que a gente estava olhando. Tá? E existe sim, existe um tipo de árvore binária que simula uma árvore 2, 3, chamada de árvore rubro-negra. E é isso que a gente vai estudar na próxima aula. Então, por hoje é só e até a próxima.